Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma viagem incrível para a Rússia, um país cheio de história, mistérios e belezas escondidas. Preparem-se para desvendar 10 curiosidades fascinantes que talvez vocês não saibam sobre essa nação enigmática. Da vastidão territorial aos costumes milenares, vamos mergulhar de cabeça na cultura russa e descobrir o que torna esse lugar tão único. Se preparem, porque a aventura começa agora. Quando falamos em tamanho, a Rússia não está para brincadeira. É o país mais extenso do planeta, com uma área que ultrapassa os 17 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia, isso é maior que a superfície de Plutão. Mas a coisa fica ainda mais interessante. A Rússia é tão grande que se espalha por 2 continentes, a Europa e a Ásia. É como se o país fosse um gigante que coloca um pé em cada lugar. Essa vastidão territorial influencia tudo na Rússia, da cultura à economia, e molda a vida dos seus habitantes de maneiras que a gente nem imagina. Imaginem só a quantidade de paisagens diferentes, climas extremos e costumes únicos que devem existir nesse país-continente. Preparem-se, porque essa viagem pela Rússia gigante está apenas começando. Preparem seus equipamentos de mergulho, porque agora vamos explorar um dos lugares mais incríveis da Rússia, o Lago Baikal. Localizado na Sibéria, o Lago Baikal é a maior reserva de água doce do mundo em volume, contendo cerca de 20% de toda a água doce superficial do planeta. Imaginem a quantidade de água. Mas não é só o tamanho que impressiona. O Lago Baikal também é o lago mais profundo do mundo, com uma profundidade máxima de 1.642 metros. É tanta água que, se todas as torneiras do mundo ficassem abertas ao mesmo tempo, o Lago Baikal levaria 400 anos para esvaziar. Além disso, o Baikal é um dos lagos mais antigos do mundo, com cerca de 25 milhões de anos. É como se ele tivesse testemunhado a história da Terra se desenrolar diante de seus olhos. Incrível, né? Apertem os cintos e embarquem na Transiberiana, a ferrovia mais extensa do mundo. Com mais de 9.289 quilômetros de trilhos, essa viagem é para os fortes. Inaugurada em 1916, a Transiberiana conecta Moscou, no oeste da Rússia, a Vladivostok, no extremo leste do país. É como atravessar a Rússia de ponta a ponta, passando por paisagens de tirar o fôlego, como a Sibéria, os Montes Urais e o Lago Baikal. A construção da Transiberiana foi um desafio épico para a engenharia, com trabalhadores enfrentando condições climáticas extremas, terrenos acidentados e até mesmo ataques de animais selvagens. Hoje, a Transiberiana é uma das viagens de trem mais famosas do mundo, atraindo aventureiros e curiosos que desejam conhecer a vastidão e a beleza da Rússia de uma forma única. Se você acha que lidar com o fuso horário de uma viagem já é complicado, imagine só ter que lidar com 11. Pois é, essa é a realidade na Rússia, um país tão extenso que abrange 11 fusos horários diferentes. Isso significa que, enquanto em Moscou são 10 horas da manhã, em Vladivostok, do outro lado do país, já são 7 horas da noite do mesmo dia. É como se o tempo se esticasse e se comprimisse de acordo com a região da Rússia em que você está. Para facilitar a vida dos russos, o país adotou um horário padrão em cada fuso, mas ainda assim é preciso muita atenção para não se confundir com as horas. Imaginem só a confusão para marcar um encontro com um amigo que mora em outro fuso horário. Vamos nos encontrar às 3 da tarde. Espera, 3 da tarde seu ou meu? Preparem-se para conhecer um dos lugares mais emblemáticos da Rússia, o Kremlin de Moscou. Localizado no coração da capital russa, o Kremlin é um conjunto de fortificações, palácios, catedrais e torres que remontam ao século XII. É como se fosse uma cidade dentro da cidade, um símbolo do poder e da história da Rússia.
Ao longo dos séculos, o Kremlin serviu como residência de czares, líderes soviéticos e, atualmente, do presidente da Rússia. É dentro de suas muralhas que são tomadas decisões importantes, que afetam não só a Rússia, mas o mundo todo. Mas o Kremlin não é só poder e política. Ele também abriga museus, igrejas e obras de arte que contam a história da Rússia de forma fascinante. Visitar o Kremlin é como fazer uma viagem no tempo e sentir a energia de um lugar que testemunhou momentos cruciais da história russa. Esqueçam a ideia de que a Rússia é um país homogêneo. Na verdade, a Rússia é um verdadeiro caldeirão cultural, com mais de 100 grupos étnicos diferentes, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. Dos povos indígenas da Sibéria aos descendentes de vikings, a Rússia é um mosaico humano fascinante, onde a diversidade é celebrada. Essa mistura de culturas se reflete na culinária, na música, na arte e no dia a dia dos russos, criando uma riqueza cultural única no mundo. É como se a Rússia fosse um grande quebra-cabeça, onde cada peça, por mais diferente que seja, se encaixa perfeitamente para formar um todo harmonioso. Preparem suas câmeras, porque a Catedral de São Basílio é um daqueles lugares que dispensam filtros. Localizada na Praça Vermelha, em Moscou, a catedral é um dos cartões postais mais famosos da Rússia. Construída no século XVI, a catedral é conhecida por suas cúpulas coloridas e chamativas, que parecem ter saído de um conto de fadas. A lenda diz que o czar Ivan, o Terrível, mandou cegar os arquitetos da catedral para que eles nunca mais construíssem nada parecido. Mas a beleza da Catedral de São Basílio vai muito além de suas cúpulas. Seu interior é ricamente decorado com afrescos, ícones e mosaicos, que contam a história do cristianismo ortodoxo na Rússia. Visitar a Catedral de São Basílio é como entrar em um mundo de cores, formas e histórias. Uma experiência inesquecível para quem visita a Rússia. A Rússia não é só um país de cultura e história, mas também um gigante de recursos naturais. Debaixo de toda aquela neve e floresta, a Rússia guarda algumas das maiores reservas de petróleo, gás natural, carvão, madeira e minerais do mundo. Esses recursos são a espinha dorsal da economia russa e fazem do país um dos principais players no cenário global. Mas a Rússia também enfrenta o desafio de explorar esses recursos de forma sustentável, para garantir que as futuras gerações também possam se beneficiar dessa riqueza natural. É como se a Rússia fosse um gigante adormecido que está apenas começando a despertar para o seu verdadeiro potencial. Preparem seus ouvidos para um novo desafio. O idioma russo. Com seu alfabeto cirílico e sons pouco familiares para nós, o russo pode parecer intimidador à primeira vista. Mas acreditem, aprender algumas palavras em russo pode abrir um novo mundo de possibilidades. O russo é a língua oficial da Rússia e também é falado em outros países da antiga União Soviética, como Ucrânia, Cazaquistão e Belarus. No total, são mais de 250 milhões de falantes de russo no mundo. Aprender russo não é só útil para viajar, mas também para entender a cultura, a história e a alma do povo russo. É como se cada palavra em russo fosse uma chave que abre a porta para um universo de conhecimento e experiências. Então, que tal começar a aprender russo hoje mesmo? Privet, olá! Preparem-se para mergulhar em um mundo de emoções, dramas e reflexões profundas com a literatura russa. A Rússia é a terra natal de gigantes da literatura mundial, como Leon Tolstói, Fyodor Dostoiévski, Anton Chekhov e muitos outros. Suas obras, traduzidas para diversos idiomas, exploram temas universais como amor, morte, culpa, redenção e a busca pelo sentido da vida. Ler esses autores é como ter uma conversa profunda com a alma humana
e entender um pouco mais sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Se você ainda não se aventurou pela literatura russa, prepare-se para uma experiência transformadora. E aí, pessoal, gostaram de desvendar os mistérios da Rússia com a gente? Esperamos que tenham se divertido e aprendido coisas novas sobre esse país tão incrível e cheio de surpresas. Não se esqueçam de deixar seu like se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal para não perderem nenhuma das nossas próximas aventuras e compartilhem esse vídeo com seus amigos. A gente se vê na próxima expedição pelo mundo do conhecimento. Até mais! E aí? Gostaram dessas curiosidades sobre a Rússia? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos interessantes. Até a próxima!